logístico, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula, onde hoje nós vamos tratar sobre o conceito de logística, ok? Você está na plataforma de aprendizado do SAC Logística. A plataforma de aprendizado do SAC Logística é uma plataforma digital onde nós estamos presentes no site, no Instagram, no Facebook, agora no YouTube e também no LinkedIn, com publicações diárias sobre logística e supply chain para te ajudar aí na sua carreira, nos seus estudos, ok? Se você não conhece, o link está aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar todas essas plataformas. Então, direto para a nossa aula, lembrando que todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui, ele foi retirado do nosso artigo lá no site, onde toda referência bibliográfica, um conteúdo também, às vezes até mais detalhado, o link do artigo também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, o que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje? Nós vamos falar sobre a história da logística, entender como que ela surgiu e como chegou até a nossa atualidade, o conceito, propriamente dito, entender como esse conceito funciona na prática e a importância da logística nos dias atuais, ok? A história da logística, aqui vamos destacar 3 pontos, que é o primeiro, onde a palavra surgiu, a importância da logística nos conflitos militares e a evolução até os dias atuais. Então, a logística ela tem a origem na França, da palavra francesa loger, que quer dizer alojar ou acolher. Essa palavra ela era muito utilizada para descrever o processo de movimentação, gestão de suprimentos e manutenção de forças militares. Ok? E isso a gente já consegue entender um pouco da relação da logística com os conflitos militares, com as guerras, porque foi lá que a logística ganhou o papel de protagonista. Por quê? Vamos imaginar tempos mais remotos, tempos passados, onde os nossos meios de transportes não eram desenvolvidos, as informações não chegavam na velocidade que ela chega hoje, onde os materiais eram materiais mais pesados, mais difíceis de ser manuseado. Então, a logística ganhou um papel de protagonismo, igual eu falei, da origem dela. Ela era, vamos dizer assim, a palavra que se utilizava para direcionar os processos de movimentação da gestão desses suprimentos, que eram os suprimentos bélicos, alimentos, vestuário, tudo que fosse necessário numa guerra, e para ter essa manutenção das tropas nos campos de batalha. Então, o que isso quer dizer? Na época é caracterizado por longas distâncias, igual eu falei, não tinham meios de transportes evoluídos, desenvolvidos, então para chegar aos campos de batalha tem uma distância muito grande a ser percorrida, muitos suprimentos que deveriam ser carregados. Então, todo esse processo, até chegar nas frentes de batalha, chegar com os recursos necessários, era um processo bastante desgastante. Então deveria ter todo um planejamento, tudo deveria ser muito bem pensado e executado para que quando chegasse nas frentes de batalha, vamos dizer assim, essa equipe, esse exército, ele pudesse ter vantagem em relação ao seu concorrente. Então foi aí que a logística ganhou esse papel de importância e de protagonismo. Tem um ditado militar que é até muito famoso que fala que profissionais falam, não, que fala que amadores falam de estratégia e profissionais falam de logística. Então, além de um exército numeroso, um exército bem preparado para os combates em si, a logística era outro ponto fundamental que poderia decidir entre vencer ou perder uma guerra. Ok? A evolução. Então, mas como que a gente chega aqui onde hoje a gente consegue comprar produtos de todas as partes do mundo, tendo uma rastreabilidade, uma eficiência de informação
Ah, eu comprei um produto da China, eu comprei um produto lá do Japão, da outro lado do mundo, e eu consigo aqui, ó, no meu celular saber exatamente onde o produto está, quando que ele vai chegar aqui na minha casa, quais são as características, como que eu vou manusear ele corretamente. Então, até a logística chegar ao que é hoje, ela passou principalmente por esse período militar, onde ela tinha essa importância, e foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que ela foi, vamos dizer assim, inserida no contexto das empresas. Por que depois da Segunda Guerra Mundial? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a criação da ONU, a globalização teve uma evolução muito grande, o capitalismo começou a se desenvolver bastante também, e com isso as empresas passaram a visualizar que naquele período de guerra, de conflito, aqueles exércitos que entendiam que a logística tinha importância e na prática executavam todo o processo, eles tinham vantagem em relação aos seus concorrentes. Então as empresas entenderam que esse processo de logística poderia ser inserido dentro do meio corporativo e com isso as empresas obter vantagens em relação ao seu concorrente. Uma frase de um livro que eu estou lendo, que eu achei bastante interessante, que faz essa relação entre a logística e o meio comercial é: a guerra é a mais extrema das condições, mas o mundo dos negócios tem seus paralelos bélicos. Alguém disse certa vez, em algum lugar, que os negócios são uma guerra sem balas, e eu tendia a concordar. Essa frase é do Phil Knight, ele é o criador da Nike, onde ele faz essa relação entre a logística, a guerra e os meios comerciais, as empresas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a logística sai desse contexto militar, entra para dentro das empresas e, com isso, as empresas passam a ver ela como um diferencial estratégico para alcançar mais clientes, alcançar mais resultados, ter mais lucratividade e assim crescer. Ok? Claro que com isso também teve os avanços dos meios de transportes, da tecnologia, tudo isso caminhou lado a lado para que hoje a gente chegasse no cenário atual. Mas então vamos ao conceito de logística propriamente dito. Existem hoje na bibliografia diversos autores que tratam a definição de logística, mas eu entendo que o melhor conceito para a gente estar apresentando aqui nessa aula é o do Conselho Internacional dos Profissionais de Logística e Supply Chain, que ele fala que a logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo de mercadorias, serviço e das informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes. Então vamos destacar alguns pontos aqui nesse conceito. O primeiro deles fala que a logística é o processo de planejamento, implantação ou execução E o que isso aqui quer dizer? Isso aqui, então, a logística é um processo de gerenciamento. Vocês concordam que planejar, implementar e, aqui no caso nem é executar, é controlar. Então, planejar, implementar e controlar, isso é um processo de gerenciamento, isso é gestão. Então, a logística é um processo de gestão. E ela trata do quê? Do fluxo de mercadoria, serviços e informações. Isso aí eu vou explicar ali na prática como que esse fluxo funciona, esses fluxos funcionam. E qual que é o objetivo de atender? Com o objetivo de atender as necessidades dos clientes. Quais são essas necessidades? Isso, com a evolução, antigamente a necessidade era simplesmente ter o produto, o serviço. Hoje, com a competitividade, com o desenvolvimento, vai muito além de ter
ter a posse desse produto ou do serviço? Hoje, esse produto, além de estar disponível, eles têm que estar no local correto, com as especificações corretas, ele tem que estar na quantidade correta, e na data correta. Isso tudo, todos esses itens, ao menor custo. Então, além de ter o produto, hoje o cliente quer que ele esteja no local correto, com as especificações, as características deles tem que estar correta, a quantidade tem que estar correta e a data tem que ser aquela data acordada na hora da compra. Isso ao menor custo. Então, esses são os itens que os clientes querem que sejam atendidos para que ele possa fazer negócio hoje com uma empresa. Então, vamos entender na prática como que esse conceito funciona. Vamos imaginar aqui a logística do refrigerante, que é vamos dizer assim, um bem alimentício que a gente tem aí costume de ver nos pontos de varejo. Então, quem são os personagens dessa logística? São os clientes, são as pessoas que vão consumir o refrigerante, as redes de varejo, onde a gente pode comprar esse refrigerante, seja bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, mercearias, tem as distribuidoras e tem as fábricas. E dentro desse processo de relacionamento entre esses personagens, a gente tem o fluxo de informação e o fluxo de mercadoria, que foi o que a gente comentou lá no conceito. Vamos entender cada um separadamente. Vamos primeiro começar com o fluxo da informação. Como que isso começa? Os clientes ficam sabendo desse produto, desse refrigerante, no caso, através de estratégias de marketing. Então, seja por via de propaganda, seja um marketing de pessoas, de alguma forma o cliente tem conhecimento desse refrigerante. Ele tem uma necessidade ou uma demanda. Então, através dessa estratégia da empresa, ela cria essa necessidade, essa demanda pelo seu produto. E onde que esses clientes vão procurar esse produto? Nas redes de varejo. Então, aí já começa essa informação, essa demanda, essa necessidade chega até o varejo. O varejo, entendendo essa necessidade, ele vai buscar adquirir esses produtos para que ele possa fazer a venda. Então, ele vai fazer os seus pedidos a uma distribuidora que tem esse produto. Quando ele faz o pedido, a distribuidora faz o processamento desse pedido. Ela vai entender o que o varejo quer e quais são as condições que ela vai ter para atender ao varejo. Então, requisitos como marca, quantidade, local, data, preço, tudo isso é acordado nesse processo do pedido. A distribuidora, então, ela vai ver se ela tem a capacidade de atender a esse pedido. Tendo essa capacidade, ela faz a liberação. Não tendo a capacidade de atender esse pedido do varejo, ela vai entrar em contato com a fábrica para que seja solicitado esse refrigerante. A fábrica, entendendo esse pedido, ela vai passar também as condições para a distribuidora, novamente de data, local, preço, tudo isso é acordado entre as partes. A distribuidora agora, tendo estoque, tendo condição de atender a esse pedido, passa essa informação ao varejo e o varejo ele vai passar essa informação ao cliente, falando que tem condição de atender a essa demanda com uma oferta. Então, acontece todo esse processo até os clientes entenderem, ele ter essa necessidade de entenderem que o varejo é capaz de atender a sua necessidade. Entendida, essa relação foi toda acordada entre todas essas partes, principalmente o varejo, distribuidora e fábrica, concluído o processo de compra e venda,
agora a gente tem a movimentação física, a movimentação dos refrigerantes até chegar nos clientes. Esse processo começa aqui na fábrica. Por quê? A fábrica, tendo esse pedido da distribuidora, ela tem que ver se tem todos os suprimentos necessários, que são as matérias-primas, os insumos, para que possa ser feita a produção. Produzido, ela vai fazer a embalagem desses produtos, vai preparar esse pedido que foi feito pela distribuidora e vai fazer a sua expedição. Então, os produtos saem da fábrica e vai para uma distribuidora através dos transportes. Isso aqui é talvez um dos pontos mais importantes da logística, que é o transporte. Por quê? Esse produto tem que ser transportado garantindo a integridade, a qualidade dos produtos e tem que atender um prazo, pois se o produto não chega no prazo, já não tem mais valor para o cliente. Então, os transportes têm uma área de grande importância na logística. Então, os produtos são transportados da fábrica para a distribuidora. Lá a distribuidora vai fazer o recebimento desse pedido. Aqui tem um outro ponto extremamente importante, que é a gestão dos estoques, porque numa distribuidora nós não estamos falando somente de um produto, mas é um portfólio enorme de produtos, de marcas, que cada um tem uma norma, tem uma regra, tem um procedimento a ser cumprido para que garanta essa qualidade do produto. Então, todo esse estoque é gerenciado de forma a garantir o abastecimento da cadeia e a distribuidora, também através de um transporte, vai enviar os produtos até o varejo. O varejo, cada um com a sua característica, ou vai colocar numa prateleira, ou vai entregar direto para o cliente. Cada um tem uma forma específica de fazer com que esse produto chegue aos clientes. Mas fato é, os produtos saem lá da fábrica, passa pela distribuidora, chega no varejo até atender os clientes. Ok? Todo esse processo dentro das fábricas, dentro do varejo, dentro da distribuidora, tem também a operação e manuseio. Porque dentro desse ambiente interno de cada um desses personagens é necessário fazer movimentações, conferências, processos de administração, entendendo o que tem em estoque, o que não tem, o que precisa comprar, o que não precisa, quais são as movimentações, carga, descarga, a embalagem, tem que embalar o produto, tem que paletizar. Cada um desses personagens tem uma operação específica que tem que ser realizada com um simples objetivo, que é aquele que a gente falou no conceito, que é atender a necessidade do cliente, pois é ele que vai pagar o varejo, e o varejo vai ter condição de pagar a distribuidora, e a distribuidora pagar a fábrica. Todo mundo gerando o seu lucro, gerando a sua prosperidade. E o cliente, a satisfação é poder tomar o refrigerante, que era a sua necessidade desde o começo, ok? Então, ao longo dessa aula, eu acredito que a gente já pôde entender um pouco da importância da logística, mas, novamente, eu destaquei 2 pontos, que é esse serviço ao cliente. Então, a logística, muitas das vezes, erradamente, ela é vista só como uma atividade de transporte, gestão de estoque, mas não. Ela está diretamente ligada ao cliente, pois é ela que faz esse elo. E os custos operacionais. Serviço ao cliente. Hoje, os produtos, como eu falei, a competitividade das empresas está tão grande que hoje os produtos apresentam características uniformes. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo, um smartphone. Hoje, temos diversas marcas de smartphones no mercado, mas que basicamente todos fazem a mesma função. Todo smartphone tira foto, todo smartphone tem capacidade de baixar os aplicativos, de execução, de processamento, de fazer ligação. Então, hoje, o que diferencia mesmo entre uma marca e outra é a sua prestação do serviço, a experiência que o cliente vai ter quando ele trata de negócio com aquela marca. Então, hoje, já não basta satisfazer, é necessário encantar os clientes. Uma das principais referências de logística, que na verdade aqui está errado, é o Ronald Ballou, que escreveu o livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Ele fala que a logística é a essência do comércio, ou seja, a logística é a parte fundamental do comércio.
É ela que, além do produto, é capaz de fazer com que um cliente prefira fazer negócio com uma empresa do que em outra. Porque hoje, às vezes, o preço do produto já não é mais aquele diferencial. Às vezes um cliente, devido ao tipo de relacionamento que ele vai ter com a empresa, a série de benefícios que essa empresa vai prestar para ele, além dos produtos, eles preferem às vezes pagar um pouquinho a mais por determinado produto para ter essa relação com a empresa. Então, hoje a logística, além de fazer esse transporte, fazer essa gestão do estoque, de todas as operações internas, ela tem esse papel de atender a necessidade do cliente. E o cliente é, vamos dizer assim, a parte vital do comércio, pois é ele que faz o pagamento, é ele que faz as compras e é ele que é a partir daí que pode ser gerado progresso, ok? Um outro ponto muito importante é em relação aos custos. Segundo dados da Confederação Nacional dos Transportes, os custos logísticos do Brasil consomem cerca de 12,7% do nosso PIB. Então, de todas as riquezas que o Brasil produz aí, o PIB geralmente é medido em escala de ano, 12,7% é relativo ao custo de logística, que seja transportes, aqui ó, até coloquei aqui, ó, armazenagem, administrativo, estoque e transportes. Então, os custos logísticos, em muitas empresas, depois do custo do produto, propriamente dito, é a outra classe de custo que mais consome recursos da empresa. Então, um processo logístico bem estruturado, bem administrado, bem controlado, garante que os recursos vão ser utilizados da melhor maneira possível e os custos, então, da empresa sejam menores em relação ao seu concorrente. E o que isso quer dizer? Custos menores em relação ao concorrente é um melhor preço ou mesmo uma maior margem. Se a empresa determina que com o seu processo, ela, não, o preço ainda está competitivo, eu não vou querer abaixar não, vou querer manter o preço, que aí eu consigo uma margem de lucro maior. Então, é decisão, é estratégia da empresa. Então, o que isso aqui quer dizer? Que os custos logísticos eles estão presentes nas empresas e eles consomem uma parcela de recurso muito grande. Então, as empresas que têm o processo logístico muito bem estruturado, elas garantem essa posição de vantagem, ok? Então, pessoal, era isso que a gente queria abordar nessa aula de hoje, falar um pouquinho da história da logística, o seu conceito, a sua aplicação e como a logística é importante nos dias atuais, beleza? Eu peço que, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com alguma pessoa que você acha que possa ter esse interesse. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão? Não deixe de deixar o seu comentário aí no vídeo não, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi nossa aula sobre o que é logística. Um abraço e até a próxima.